Então, pessoal, nesse vídeo a gente continua falando aqui de transformações complexas. A gente está estudando, na verdade, funções complexas, como transformações do plano complexo nele mesmo. Então, no vídeo anterior a gente teve uma introdução geral a esse assunto e vimos alguns exemplos importantes. E vai ser essencialmente isso que a gente vai fazer, estudar isso através de exemplos importantes, onde aqui nesse caso a gente vai estudar isso aqui, são as transformações de inversão em torno do círculo unitário. E uma transformação bem especial que é essa daqui. Então, exemplos e exercícios vão ter aqui, também vocês vão encontrar mais exemplos e exercícios no capítulo 8 do livro-texto. Então, a inversão em torno do círculo unitário. Então, considere a função f de z 1 sobre o conjugado de z. Então, isso está definido para todo número complexo diferente de zero. Então, a gente pode estudar essa função em coordenadas polares. É o mais apropriado para entender o que ela realiza. Então, se eu pego o número complexo z, coordenadas polares, então a função f é o quê? É o inverso do conjugado de z. O conjugado de z em coordenadas polares, você troca o sinal aqui do argumento, então fica exponencial de menos iθ. Então o inverso disso, por sua vez, é 1 sobre r, o inverso do número real r. E aí, exponencial de menos iθ vai trocar o sinal e aí volta para exponencial de iθ. Então perceba o que essa função faz. Ela pega o módulo do número e inverte, né? R aqui passa a ser 1 sobre R, mas o argumento permanece o mesmo. O argumento do número complexo aqui é θ, e aqui no final ficou θ também. Então só o que muda é o módulo. O módulo aqui é R e aqui é 1 sobre R. Então se o módulo R for igual a 1, não muda nada. Vai dar 1 aqui nos dois casos. Se o módulo de R for menor que 1, 1 sobre R vai ser um número maior que 1. E se R for maior que 1, 1 sobre R é um número menor que 1. Então, se eu tenho um número complexo que está no círculo unitário, eu vou denotar assim. Círculo unitário é o círculo com centro na origem e raio 1, tá? Então, sempre que falar círculo unitário e não especificar nada, então eu vou estar me referindo a essa circunferência aqui, centro na origem e raio 1. Então, que eu vou simplesmente denotar assim. O círculo unitário, que é aqueles números complexos que tem módulo 1. Então, nesse caso, o número complexo tem módulo 1, então é simplesmente a exponencial de iθ. E aí, nesse caso, f de z é o próprio z. Ou seja, quando você pega o número do círculo unitário, essa transformação não transforma nada, não muda nada. Se eu pego um número aqui, aplica a transformação, o resultado é o próprio número. Então, ela deixa fixa esses números que estão no círculo unitário. Então, é isso aqui. Então, f de z igual a 1 sobre z barra, deixa fixos os pontos do círculo unitário. Por outro lado, se o número complexo está no interior do círculo unitário, então está aqui, né? O interior é a região plana envolvida pela curva. Então, se está no interior do círculo unitário, então o módulo de z, que é esse R, ele é menor que 1. São números menores que 1. E o módulo de f de z, então aqui, ó, como esse que está no denominador é menor que 1, o inverso dele vai ser maior que 1. Então o módulo de f de z é maior que 1. Ou seja, essa transformação, f de z igual a 1 sobre z barra, leva pontos do interior do círculo unitário em pontos do seu exterior. Então, se eu estou aqui com o círculo unitário e aplico a função em um ponto aqui dentro, a imagem vai ser um ponto aqui fora, tá? Por causa disso daqui, que ela inverte o módulo. Então, quando o ponto está no interior do círculo unitário, quer dizer que o módulo dele é menor que 1. E aí, quando inverte, o módulo da imagem fica maior que 1, tá ok? Por outro lado, né, aqui o recíproco,
Se Z está no exterior do círculo unitário, então o módulo de Z é maior que 1 e a imagem tem módulo menor que 1. Então é o oposto do que está no caso anterior. Ou seja, a transformação f de Z, 1 sobre Z barra, leva pontos do exterior do círculo unitário em pontos no interior. Então aqui nessas figuras eu estou destacando essa propriedade. Então imagine que eu tenho aqui o círculo unitário, então essa circunferência aqui. A imagem, qualquer ponto que você pegar aqui, a imagem desse ponto por essa função é o próprio ponto. Então vai ficar tudo na própria circunferência, coincidir exatamente com o mesmo ponto. Os pontos que estão aqui dentro, esse círculozinho aqui, esse disco mais avermelhado, quando eu aplicar a função, a imagem deles vão todos cair fora. Então essa parte aqui vão ser as imagens dos pontos que estão aqui dentro. Então é como se você pegasse aqui a região interna e revirasse para transformar tudo isso daqui, tá? Isso aqui é o plano C, isso aqui não é limitado, é o plano C todo. Então a transformação pega os pontos que estão aqui dentro e leva tudo aqui fora. Por outro lado, ela pega os pontos que estão aqui fora do círculo unitário e joga tudo aqui dentro, tá? Então essa função faz isso, por isso que a gente chama ela de inversão em torno do círculo unitário. Então aqui, por exemplo, se eu pego um ponto, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Se eu pego um ponto Z1 dentro aqui, a imagem dele vai ser um ponto aqui fora, W1, fora. Se eu pego um ponto Z2 sobre o círculo unitário, no círculo unitário, a imagem dele continua sendo o mesmo ponto, não mudou nada. Se eu pego um ponto Z3 fora do círculo unitário, a imagem dele vai estar aqui dentro, o W3. Agora, todos eles, se eles estão sobre essa reta aqui, que significa que tem esse argumento θ, o argumento vai permanecer o mesmo. Então, todos esses pontos vão estar todos aqui no mesmo raio. Então, o raio aqui não vai mudar. O que muda é que só que os pontos que estão aqui fora vão cair aqui dentro do círculo, e os pontos que estão aqui dentro do círculo vão cair aqui fora. E os que estão sobre o círculo continuam na mesma. Então, W1 a imagem do ponto Z1 pela função f, W2 a imagem do ponto Z2 pela função f, e W3 é a imagem do ponto Z3 pela função f. Ok? Então, ela faz essa transformação, né, mas deixa invariante o argumento, tá? O argumento vai ser o mesmo aqui, ó. Ok? Então, essa função f de 1 sobre z barra representa a transformação de inversão em torno do círculo unitário, os complexos de módulo 1. Tem uma inversão, simplesmente vai inverter. Quem está fora do círculo vai para dentro e quem está dentro do círculo vai para fora. Então, eu vou deixar como exercício aqui, vocês esboçarem a imagem desse quadrado, pela transformação f de z 1 sobre z barra. Então, veja, esse quadrado ele tem lado aqui, né? Aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é menos 2i, aqui é 2i. Então, o círculo unitário está aqui, no meio. Então, quando eu aplicar essa transformação, o que vai acontecer com esse quadrado? O que vai acontecer com esse quadrado? Qual vai ser a imagem? Tá? Então, para responder isso, vocês estudem o que acontece quando você aplica a função em cada uma dessas retas. Essas retas aqui que dão suporte aos lados do quadrado. Essas retas horizontais, constante menos 2i mais 2i, e essas retas verticais aqui, constante x2 e x menos 2. Tá ok? Então, vocês fazerem o esboço da imagem resultante, você aplicar essa função nesse quadrado. Bom, a outra função, que vai ter um papel mais importante, mas ela está muito relacionada com essa transformação sobre z, a transformação recíproca.
Então a função f de z, 1 sobre z, pode ser vista como uma inversão em torno do círculo unitário, essa inversão aí que a gente acabou de estudar, seguida de uma reflexão em torno do eixo real. Então f2 de z igual a z barra. Então essa reflexão a gente estudou no final do vídeo anterior. Então a função f de z, que é 1 sobre z, pode ser entendida dessa forma. Então primeiro você aplica a inversão em torno do círculo unitário, essa f1, que é 1 sobre z barra. Então primeiro você aplica a função, a inversão e depois a reflexão em torno do eixo x. Então essa daqui. Então a f é a composta dessas duas, nessa ordem. Primeiro a inversão em torno do círculo unitário e depois a reflexão em torno do eixo x. Tá? Então aqui, por exemplo, essa figura para representar o que ela faz. Então aqui é a mesma figura da região anterior, mas o que é que mudou? Bom, ela vai continuar com esse papel de os pontos que estão no interior do círculo unitário vão ser jogados todos para fora. Vão ser todos jogados para fora. Continua com essa propriedade. E os pontos que estão fora do círculo unitário vão ser todos jogados dentro aqui do círculo unitário. Isso não mudou. Só que ela faz uma coisa a mais, que isso foi simplesmente a inversão em torno do círculo unitário. Mas ela faz uma coisa a mais, que é refletir em torno do eixo x. Então, depois que você pega os pontos aqui dentro do círculo e joga tudo aqui, só foi apenas a inversão, mas aí você vai e faz a reflexão. Então, os pontos que vão, depois que você aplica a inversão, caírem aqui em cima, vão ser refletidos para caírem aqui embaixo. E assim com todos os pontos que estiverem aqui, vão cair aqui embaixo. E reciprocamente, os que estiverem aqui embaixo vão ser refletidos para cair aqui em cima. E aqui também, tá? Então, por exemplo, esses pontos aqui, ó, o Z1, quando eu aplico a função, a inversão, ele seria um ponto aqui fora. Mas como tem essa reflexão, então ele vai ser refletido aqui para baixo. Então ele vai ser rebatido aqui em torno do eixo x, o eixo horizontal. O Z2, que é um ponto que está no círculo, agora ele não fica mais aqui, se for esse, né? Ele não fica mais no mesmo lugar, ele vai ser rebatido para cá. Continua no círculo unitário, mas só que refletido aqui em torno do eixo x, do eixo horizontal. E esse ponto Z3, quando você aplica a inversão, ele cai aqui dentro. Mas aí depois tem que refletir, então ele vai cair aqui fora. Tá? Então essa função f de z 1 sobre z, ela é uma transformação a mais do que na transformação de inversão em torno do eixo real. Então você faz primeiro a inversão e depois a reflexão. Tá? Então a única diferença é essa. Mas veja que o círculo unitário, a circunferência aqui de raio 1, permanece, a imagem da circunferência continua sendo ela mesma, só que os pontos é que não permanecem fixados. Só quem fica fixado é o 1 e o menos 1. Os outros todos vão ser rebatidos para baixo ou para cima, né? Quem está para cima vai para baixo, quem está para baixo vai para cima. Ok? Mas a imagem da circunferência de raio 1, pela função 1 sobre z, continua sendo ela mesma. Certo? Então aqui o W1 é a imagem, o W1 aqui é a imagem do ponto Z1. O W2 é a imagem do ponto Z2. E o W3 é a imagem do ponto Z3. Ok? Agora, bom, a gente tem o que acontece quando a gente aplica essa função de uma forma geral no plano todo, né? Tomando como referencial o círculo unitário, mas vamos ver mais especificamente o que acontece quando a gente aplica essa função em retas e circunferências, tá? Então é o que a gente vai ver agora. Então eu vou pegar x, o ponto número complexo z, x mais y, e eu vou supor que a f de z vai ter essas coordenadas aqui, no plano UV. A coordenada U e a coordenada V.
Então, U mais IV é simplesmente a função. U mais IV é quem? É 1 sobre Z. Mas é isso daqui. Então, 1 mais IV é 1 sobre Z mais XI. E é 1 sobre X mais YI. Então, resolvendo isso daqui, né, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, eu vou ter essa aqui a parte real da função e essa aqui a parte imaginária da função. Ou seja, a coordenada U ela é dada por essa expressão e a coordenada V por essa daqui. Então, agora a gente vai manipular um pouco essas expressões. Então, por exemplo, eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, eu levo aqui os dois lados ao quadrado. Então, quando eu elevar isso, vai ficar U ao quadrado, tá aqui. E aqui vai ficar x2 mais o quadrado do denominador aqui. Isso aqui tudo foi elevado ao quadrado. Mesma coisa, V ao quadrado e isso daqui tudo ao quadrado. Então, vai ficar V ao quadrado mais isso daqui. Faltou um 2 aqui. Então, quando eu elevar membro a membro ao quadrado, cada uma dessas equações, e somar, eu vou ter essa expressão. Então, somando aqui, eu vou ter x2 mais y2 dividido por ele mesmo ao quadrado. Então, vai dar isso daqui. Então, a soma, o 2 mais v2, é 1 sobre x2 mais y2. Ok? E aí, daqui eu posso tirar o seguinte, o 2 mais v2... o 2 mais v2 é o que? É x sobre x2 mais y2, tá? Então, isso daqui vai ser, eu jogo o x aqui para baixo, ó, nessa expressão aqui, eu jogo o x aqui para baixo, aí fica 1 sobre x2 mais y2, que é isso daqui. Então, o 2 mais v2 é u sobre x, no caso, x diferente de zero, óbvio. Mesma coisa aqui, eu jogo o y para baixo, então fica v com sinal negativo, menos v, eu jogo menos y para baixo, então fica menos v sobre y, 1 sobre x2 mais y2. Então, o 2 mais v2 também é igual a menos v sobre y, óbvio, se o y for diferente de zero. Então, eu tenho essas relações. E aí, agora eu vou separar aqui. Então, suponha, por exemplo, que x igual a uma constante a não nula. Então, seja x igual a uma constante a não nula. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estudar o que essa transformação faz quando eu aplico em retas verticais. Aqui, x igual a a. Só não vou pegar igual a zero, que é o eixo y, tá? Então, o que vai acontecer quando eu aplicar essa transformação em retas verticais? Podendo ser positivo ou negativo. Então, é isso que eu estou fazendo. Se x igual a um número real a, não nulo, e é constante, então o que, que vai acontecer? Daqui, ó, dessa expressão, eu jogo u sobre x para o lado de lá, e aí fica isso daqui. O 2 mais v2 menos u sobre a igual a zero. E aí eu vou manipular essa expressão aqui, que é para transformar num quadrado perfeito. Então eu vou completar o quadrado, como a gente fala. Então eu vou completar para ficar um quadrado perfeito aqui na variável u. Então eu escrevo menos u sobre a, eu escrevo assim, como sendo menos 2 vezes u vezes 1 sobre 2a. Então, observe que vai dar a mesma coisa. Mais 1 sobre 2a ao quadrado, tá? Mais v2, só repetir, e desse outro lado eu somei essa coisa para não alterar nada. Então, veja, esse aqui vai ser cancelado, isso aqui vai ser cancelado, no final dá na mesma coisa. Mas para que eu fiz isso? Para que isso aqui vai ficar um quadrado perfeito. Que é esse daqui, ó. U mais 1 sobre 2a ao quadrado igual a 1 sobre 2a ao quadrado. Então, se você fizer o caminho inverso aqui, vai dar exatamente essa coisa aqui, tá? Eu esqueci aqui o v ao quadrado, esqueci. Tinha esquecido do v ao quadrado.
tá aqui, ó. Então dá isso daqui. Bom, isso daqui é uma equação de uma circunferência no plano UV. Equação de uma circunferência no plano UV. Ou seja, essa reta constante, essa reta vertical, x constante igual a A, levou aqui no plano UV uma circunferência. E a circunferência tem centro no ponto de coordenadas 1 sobre 2A e 0, e tem esse raio aqui. Então isso aqui é a equação de uma circunferência com centro no ponto 1 sobre 2A, 0. A coordenada no eixo U é 1 sobre 2A e no eixo V é 0. E o raio é 1 sobre 2A. 1 sobre 2A. Ou seja, essa função f de z, 1 sobre z, transforma a reta vertical, x constante igual a não nulo, na circunferência, que isso aqui também tá esqueci. Nessa circunferência. Bom, aqui eu vou pedir para vocês esboçarem o seguinte, fazer esse exercício aqui. Esboça a imagem de cada reta vertical abaixo por essa transformação. Então, por exemplo, x igual a 1. Aqui é a reta vertical, x constante igual a 1. O valor de A, nesse caso, é 1. Então, vocês vão substituir aqui, o A é 1, então aqui vai ser x menos meio e o raio vai ser meio. Então, esboçar a imagem da circunferência aí que vai ter centro no ponto meio 0, raio meio, tá? X igual a menos 1, é a mesma coisa, tá? Só cuidado que o A aqui vai aparecer no raio, deixa eu colocar aqui, vai aparecer em módulo, não pode ser negativo. Módulo de A. Ok? Então tem que ter esse cuidado aí. O x pode ser negativo, o A pode ser, só não pode ser zero, o A pode ser positivo ou negativo. O centro vai levar o sinal, mas o raio vai ser sempre positivo. Então, coloco um módulo aqui para resolver isso. Então, a mesma coisa, x igual a meio. Então, veja que agora se eu colocar x igual a meio, 1 sobre meio aqui, né? 1 sobre 2 vezes meio vai dar 1. Então, aqui vai ficar 1, x menos 1, e o raio é 1 também. X menos 1 é uma circunferência com centro no 1, 0 e raio 1. X igual a menos meio também, análogo, só cuidado com o sinal para o raio. Depois x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, se x for 2, aí aqui ó, o centro vai estar no ponto 1 sobre 4 e o raio vai ser 1 sobre 4. X menos 2 também, só levando em consideração o sinal. Então, só para vocês fazerem esboço dessas situações, para ver como que fica. Esse exercício aqui é vocês repetirem o raciocínio que foi feito. Então, vocês vão partir daqui, ó, também, do jeito que foi feito. Vocês vão partir daqui. Analogamente ao que foi feito aí para as retas horizontais, prove que f de z é 1 sobre z, transforma a reta horizontal, né, y igual a b, uma constante não nula, na circunferência que tem essa forma aqui. O centro dela é no ponto menos meio, né, o centro dela é no ponto 0, menos 1 sobre 2b, e o raio é 1 sobre 2 vezes o módulo de b. Tá? Então, é a circunferência que tem essas coordenadas para o centro e o raio. Então, vocês vão só repetir o que foi feito aqui, só que vocês vão pegar as equações que envolvem a variável y, tá? E a variável v, mas o raciocínio é o mesmo. Então, é um exercício interessante para vocês aplicarem aqui o que foi entendido. E aí eu peço a mesma coisa, né? Faça um esboço do que acontece quando você aplica essa transformação nessas retas horizontais. Aqui é y igual a 1, y igual a menos 1, y igual a meio, menos meio, 2 e menos 2. Então, a mesma coisa que foi feito no caso anterior.
Então, se vocês fizerem esses dois exercícios, e montarem as duas no mesmo sistema de coordenadas, por exemplo, vocês vão ter uma figura mais ou menos assim, tá? Então, digamos, por exemplo, que aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos meio, aqui é meio, aqui é 2 e aqui é menos 2. Então, essas 4 retas verticais, quando vocês aplicarem a transformação, elas vão ser levadas nessas circunferências aqui, ó, nessas circunferências aqui. Então, essa reta aqui, vertical, ela é transformada nessa circunferência. Percebam que quanto mais afastado a reta vertical estiver da origem, menor vai ser o raio da circunferência e mais próximo o centro vai estar do zero. Por quê? Porque é exatamente isso. A coordenada do centro está sempre no eixo horizontal e à medida que o A vai aumentando, isso aqui vai diminuindo. À medida que o A vai aumentando, o raio vai diminuindo. E o oposto também ocorre. Se o A vai diminuindo, esse ponto vai aumentando e esse raio também vai aumentando. Então, essa reta vermelha, quando eu aplico essa transformação, ela é levada nessa circunferência. Essa reta em azul aqui, digamos, quando eu aplico a transformação, ela é levada nessa circunferência aqui. E essa reta laranja, quando eu aplico a transformação, é levada nessa circunferência. E do outro lado também, a vermelha, aqui levado nessa circunferência, a azul nessa outra e a laranja nessa circunferência, tá? Agora, com as horizontais, lembrem-se que a transformação, ela inverte, ela faz a inversão, mas também a reflexão em torno do eixo horizontal. Então, a imagem dessa reta vermelha não é essa circunferência, a circunferência que está embaixo, porque você reflete, tá? Então, a imagem dessa reta azul é essa circunferência azul aqui, ó, tá? E a imagem dessa reta laranja é essa circunferência laranja. Por quê? Porque vai exatamente trocar o sinal aqui do raio. Percebam a diferença aqui, ó. X menos meio, menos 1 sobre 2A. Então, vai permanecer o sinal de A. Só que aqui troca. A coordenada aí é menos 1 sobre 2B. É 0 no eixo horizontal e no eixo vertical menos 1 sobre 2B. Então, se o B é positivo, aqui vai ficar negativo. Se o B é negativo, aqui vai ficar positivo. Então, por isso que as retas que estão aqui em cima vão levar em circunferências que estão embaixo. E reciprocamente, essa reta aqui, ela é transformada nessa circunferência, essa reta em azul nessa circunferência azul, e essa reta laranja nessa circunferência laranja. E do mesmo jeito, essa parte de cima da reta vermelha, dessa reta vertical aqui, ó, essa parte de cima, vai ser levada nessa parte de baixo dessa circunferência. E essa parte aqui de baixo dessa reta vertical vai ser levada nessa parte de cima dessa circunferência, tá? Então, façam esse exercício, façam essas figuras aí para vocês entenderem bem e vejam o que acontece em cada situação. Sempre bom ter aqui o círculo unitário de raio 1, né? O círculo concentrado na origem de raio 1, que vai ser vai ser a referência, né? Vai ser o referencial para o que vai ser feito. Bom, isso olhando só para as retas verticais, e as retas horizontais. Mas e outro tipo de reta? O que acontece? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, no caso geral, dados A, B, C e D, números reais. Então, essa equação aqui, isso aqui é a equação geral de uma circunferência ou de uma reta, tá? Então, essa equação aqui, ó, representa uma circunferência quando A é diferente de zero. Quando esse coeficiente é diferente de zero, eu vou ter uma circunferência. Salvo situações patológicas, tipo que é a solução disso é o vazio, é só um ponto, é o plano todo. Então, salvo essas situações mais estranhas, mais extremas, quando A é diferente de zero, então isso aqui vai representar uma circunferência no plano XY. O centro
o raio dessa circunferência você determina a partir da expressão, através de completamento de quadrado também, tá? Então, não necessariamente é uma circunferência, pode ser uma circunferência em qualquer lugar, tá? Então, uma circunferência se o A é diferente de zero, ou uma reta se o A for zero. Então, quando o A é zero, isso aqui desaparece, fica a equação de uma reta. Então, vamos ver o que acontece quando a gente aplicar a transformação nos números complexos que satisfazem essa equação aqui. Então, cujas coordenadas x e y satisfazem essa equação. Então, se z, x mais y satisfaz essa equação, então, eu tinha aqui feito anteriormente o seguinte, tem isso aqui, ó. Tem isso daqui. Então, se eu multiplico aqui, vai ficar x igual a u vezes x2 mais y2. Se eu multiplico aqui, então vai ficar também y, e jogo menos para lá, então vai ficar y igual a menos v vezes x2 mais y2. Então, é isso que está feito aqui. Então, é isso que está feito aqui, ó. X é u mais u vezes x2 mais y2, e y é menos v vezes x2 mais y2. Foi tirado daqui, fazendo essas contas. Tá? Então, aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou elevar ao quadrado aqui, vou elevar ao quadrado aqui e vou somar. Então, quando eu elevar ao quadrado, vai ficar u2 mais x2 mais y2 ao quadrado. E aqui vai ficar y2 igual a v2 mais x2 mais y2 ao quadrado. E aí eu vou somar os dois. Quando eu somar os dois, fica um fator comum, x2 mais y2 ao quadrado. Aí eu coloco ele em evidência. Quando eu colocar ele em evidência, vai ficar isso. Então, eu vou ter x2 mais y2 igual a u2 mais v2, x2 mais y2 ao quadrado. Então, eu simplifico aqui, ó, um fator desse aqui, e aí eu vou ter, né, vou jogar isso aqui pro outro lado, vai ficar x2 mais y2 igual a 1 sobre u2 mais v2. Então, logo, se o ponto satisfaz essa equação, então eu vou substituir. Onde aparece x2 mais y2, eu vou colocar quem? 1 sobre o 2 mais v2. Então, aqui eu tenho, quando eu fizer essa substituição, vai ficar a sobre o 2 mais v2. Aqui é bx, tá? Mas, quem é bx? Bx, vamos olhar aqui. Eu tenho isso daqui, ó. Então, se eu multiplico aqui por b, então bx vezes, joga isso aqui para lá, tá? Então, bx vai ficar bu sobre o 2 mais y2, tá? Então, isso aqui, ó. Isso aqui. Então, bx é bu sobre bu sobre o 2 mais v2. Então, voltando de onde tirou isso, tirou daqui, certo? Se vocês usar a relação x2 mais y2 é 1 sobre o 2 mais v2 e multiplicar aqui por b. E a outra vai ser tirada daqui também, ó. A outra relação que aparece, essa daqui, cy, vai ser menos cv sobre o 2 mais v2. Por quê? Exatamente esse menos é esse menos aqui, ó. Tá? Então, usando essas relações, a gente vai chegar nisso. Isso daqui. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um jeito de eliminar as variáveis x e y, porque eu vou fazer agora, eu vou estudar a equação no plano UV. Bom, e agora é só multiplicar tudo por o 2 mais v2, então vai ficar a mais bu menos cv mais d vezes o 2 mais v2 igual a zero. Então, percebam que essa equação é uma equação do mesmo jeito dessa, só trocando as letras basicamente, né, e trocando de posição algumas delas. Então, é o mesmo tipo de equação. Ou seja, essa também representa uma circunferência, essa equação aí também representa uma circunferência, só que no plano V, quando D é diferente de zero. Então, aqui, ó, o papel que o A desempenhava aqui, quem vai passar a desempenhar no plano UV é o D. E se o D for zero, vai ficar uma reta, tá? Então, uma reta se o D for zero. Então,
A e D trocam de papel quando eu aplico a transformação. Mas o resumo é esse, é uma equação do mesmo tipo. Então, o que a gente conclui? Então, a gente pode concluir o seguinte, que a função f de z, 1 sobre z, transforma retas do plano x e y em retas ou circunferências do plano UV. Então, se eu começo com uma reta aqui e eu aplico a transformação 1 sobre z, a imagem pode ser duas coisas. Pode ser uma reta também, ou pode ser uma circunferência. Então, já vimos exemplos disso com as retas verticais e horizontais. Então, pode acontecer as duas coisas, né? Se eu estou com uma reta, significa fazer o a igual a zero, fica só isso. Se isso aqui é uma reta, então a imagem, quando eu aplicar a transformação, a imagem pode ser uma reta também, mas também pode ser uma circunferência, tá? E também, se eu começo com uma circunferência, que o a vai ser diferente de zero, a imagem pode ser uma reta, ou pode ser outra circunferência. Então, as duas coisas podem acontecer, tá? Então, a conclusão é essa, f de z transforma retas do plano x e y em retas ou circunferências do plano v, e ela transforma circunferências do plano x e y em retas ou circunferências do plano v. Então, não é correto dizer que ela transforma retas em retas. Não, ela pode transformar reta em circunferência e pode transformar reta em reta. Também não é correto dizer que ela transforma circunferência em circunferência. Ela transforma circunferência em reta ou circunferência em circunferência também. Vai depender dos tipos de retas, tá? Então, a gente já viu as retas verticais e retas horizontais. As retas verticais e retas horizontais são transformadas em circunferências, tá? Mas se fosse outro tipo de reta, digamos que fosse uma reta passando pela origem aqui, assim ou assim, então a imagem aqui vai ser o quê? Vai ser uma reta ou uma circunferência? Se fosse uma reta qualquer, digamos, uma reta assim, a imagem é o quê? É uma reta ou uma circunferência, tá? Se fosse uma circunferência qualquer também, a imagem é uma reta ou uma circunferência. Então, é exatamente isso que vocês vão responder nesse exercício aqui. Então, identifique que tipo de retas do plano x e y são transformadas em retas do plano v. Então, a gente já viu que retas verticais e retas horizontais são transformadas em círculos. Então, estou perguntando para vocês, que tipo de retas que são transformadas em retas? Tá? E a mesma pergunta para circunferências. Então, analogamente para circunferência. Então, que tipo de circunferência que é transformada em reta, ou que é transformada em circunferência? Então, vocês pensem um pouco sobre isso para responder esse exercício e aí ter um entendimento bastante bom do que essa transformação faz. Ok? Então, com isso, encerro o vídeo. Então, a gente continuou falando aqui de transformações complexas, mas aqui com foco em dois tipos de transformações bem importantes, que é a transformação em inversão em torno do círculo unitário e essa transformação sobre Z, que é uma composição dessa transformação, inversão do círculo unitário, com uma reflexão em torno do eixo real, tá? Então, alguns exemplos de exercícios, e vocês podem também encontrar mais exemplos e mais exercícios no capítulo 8 do livro, onde é abordado esse conteúdo. Então, complementem para vocês aprofundarem no assunto e poderem manipular mais os conceitos. Então, por enquanto é só. Até o próximo e tchau.